Bom dia para cada um de vocês. Desejo que todos estejam bem, que todos se encontrem no caminho da realização. Bom, estamos finalizando esta nossa série Yoga para a Vida. Foram 10 dias juntos, onde eu compartilhei com vocês, de forma muito simples, os conhecimentos que eu tenho adquirido esses anos todos. Eu pretendo transcrever essas 10 palestras, essas 10 lições em um livro. Então, em breve teremos aí o formato dessas 10 lições, desses 10 episódios em livro. Eles serão todos transcritos. Eu espero que o interesse, depois de poder retomar isso de forma escrita, possa ajudar também a muitas pessoas. Nesse 10º episódio do dia de hoje, o último da nossa série, nós vamos falar sobre caminhar e meditar. Desde muitos e muitos anos, homens, mulheres, leigos e leigas têm usado a prática de meditar e caminhar. Ou de caminhar enquanto medita, ou meditar enquanto caminha. Essas ordens não alteram. E hoje eu queria falar um pouquinho dessa prática. Como funciona isso? Como se dá isso? Eu já havia falado para vocês que a meditação é um método, ok? A meditação é um caminho, é uma disciplina. E dentro dessa disciplina, dentro desse caminho, dentro desse método, existem várias técnicas de meditação. Né? Eu insisti durante essa série que vocês praticassem a forma básica, né? Vamos dizer assim, o método básico da meditação, que é simplesmente sentar, concentrar sua atenção na sua respiração e produzir calma na sua mente, né? Possibilitar que a mente adentre-se a uma calmaria. Imaginem o mar revolto. Imaginem o mar em dias conturbado. A mente é como o mar conturbado. A mente é como o oceano em dia de temporal e tempestade. A mente é como o oceano completamente perturbado. Há dias que o próprio oceano desencadeia um processo de serenidade e calmaria. Acredito que muitos de vocês já pôde perceber isso, né? Chegarem na praia e os guardas da praia dizerem que o mar está revolto, né? Ou em outros dias eles deixarem as pessoas à vontade porque o mar está calmo. Meditar é retirar a mente do estado revolto, do estado agitado, do estado perturbado e desencadear o estado de calmaria ou o estado de quietude. Samadhi. O que é Samadhi? Samadhi é produzir a calmaria da mente. Samadhi é uma palavra do sânscrito que quer dizer calmaria ou que quer dizer estar sós consigo mesmo, para produzir calmaria, para produzir bem-estar no seu estado mental, na sua atividade mental. É retirar a atividade mental do estado conturbado, do estado agitado dela, né? A meditação é uma técnica, é um método científico eficaz, ninguém encontrou nenhum outro semelhante com a meditação, como Dhyana. Dhyana,
como eu disse outras vezes, é uma palavra do sânscrito que quer dizer simplesmente aquietar-se, ou sentar-se, ou possibilitar estar em estado calmo, de leveza interior. Dhyana é meditação. Ou, como os japoneses dizem, Zen, ou como os chineses disseram, Xuan. Então, são termos diversos de acordo com a língua, de acordo com a cultura, né? Então, Dhyana é simplesmente sentar-se silenciosamente e obedecer, ou respeitar, ou dar a devida atenção à sua respiração. Dar a devida atenção para a sua respiração. Interessante que a gente pode produzir esse mesmo método, essa mesma técnica de meditação caminhando. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Como caminhar e adentrar-se o espaço, o recinto da meditação, produzindo quietude, produzindo atenção à respiração, produzindo atenção para dentro de você. No meio do caos da cidade, no meio do murmúrio da cidade, no meio do barulho da cidade, você usar a prática da caminhada para meditar. Eu entendo que nessa era da ignorância, muitas pessoas não conseguem sentar-se. Eu entendo que nesse tempo tempestuoso de mundo, muitas pessoas têm dificuldade de desencadear um processo de meditação sentado num espaço isolado. Embora meditar dessa forma seja fundamental e importante para o seu processo de crescimento gradativo na meditação, eu estou lhe oferecendo, eu estou lhe propondo usar um outro método que é caminhar e meditar. Então vamos entender um pouco melhor isso. É importante você buscar um local onde você possa, com tranquilidade, sem medo e preocupação, caminhar. Por no mínimo 1 hora seria salutar. Se você não conseguir fazer por 1 hora, você pode reduzir esse tempo para 30 minutos. Se ainda assim 30 minutos for muito para a sua natureza, você pode reduzir para 15 minutos. Eu sugiro não menos de 15 minutos. Então, que você possa caminhar, mas caminhar vagarosamente. Não como essas pessoas no parque que estão ali preocupadas com a sua estética corporal e fazem caminhadas rápidas, ligeiras e não estão prestando atenção nem em si nem em nada. A caminhada que eu estou lhe propondo é a caminhada meditativa. Ela consiste em você caminhar lentamente, tranquilamente, observando tudo e todos à sua volta, acompanhando a sua respiração, a sua integridade interior, observando as pessoas, sendo gentil com as pessoas que você encontrar, sorrindo, dando bom dia, boa tarde. O importante é você estar centrado nessa caminhada e que seus passos possam ser dados de acordo com a tua respiração. Assim como a respiração é lenta, os passos também devem ser lentos, ou no mínimo calmos, não agitados, sem pressa. É importante que você possibilite essa integração do seu corpo em movimento com a sua respiração, que produz atenção. A produção dessa atenção vai gerar calmaria dentro de você, vai gerar bem-estar, vai produzir saúde, vai produzir quietude. Caminhar não substitui a prática de meditar dentro de um espaço reservado que você construiu. Caminhar é uma alternativa, é uma possibilidade de permanecer em meditação. Porque o mundo que a gente vive, ele não está organizado para a gente ser pessoas meditativas.
Este mundo não está pensado para nós sermos pessoas que praticam meditação. Ele não está organizado dessa forma. O mundo está organizado dentro de uma lógica agitada, imediatista e de tudo muito rápido. Não é verdade? Então a gente tem que criar uma série de artefatos, uma série de possibilidades para praticar a meditação. Porque o produtivo e o mais interessante é a gente permanecer nesse estado de meditação. É a gente desempenhar as nossas tarefas, as nossas funções, o nosso trabalho em estado de meditação. Retirando de nós a pressa, o agito, o imediatismo, a preocupação, a expectativa que gera dor e sofrimento. Permanecer em estado de meditação para que a gente se libere da dor e do sofrimento. Por quê? Porque o que nos faz sofrer é justamente o nosso apego às expectativas. O que nos faz sofrer não é viver bem, não é ter uma casa na praia, no campo, não é ter um trabalho excelente, nada disso. O que nos faz sofrer é o apego às coisas, aos objetos. O que nos faz sofrer é a expectativa que a gente impõe aos objetos. É isso que perturba a nossa mente. É isso que desorganiza os nossos processos mentais. É isso que nos dilacera. Eu posso morar num palácio e não ser apegado a nada disso. Eu posso todo ano fazer uma viagem com a minha família e isso não determinar a minha vida. O que gera dor e sofrimento é quando os objetos externos, é quando as nossas expectativas, imbuídas de ilusões, determina o nosso eu interior. Nada disso que é externo deve determinar o nosso eu interior. É o nosso eu interior quem deve determinar as coisas e não o contrário. Aquilo que eu falava ontem. A gente precisa despertar o nosso guru interior. A gente precisa despertar o nosso mestre interior. A gente precisa despertar o nosso professor interior. Patrick, o que é o nosso guru interior? O que é o nosso mestre interior? O que é o nosso professor interior? O nosso guru, o nosso mestre, o nosso professor interior nada mais é do que o nosso eu interior. O conhecimento ancestral, o conhecimento primordial que reside dentro de nós. No Dharma de Buda existe um axioma que serve muito bem aqui, que cabe muito bem aqui. Todos nós somos Buda. Todos nós temos o princípio búdico dentro de nós. Todos nós podemos nos tornar Buda e todos nós viemos a esse mundo para nos tornar Buda. O que é Buda? Buda é uma palavra do sânscrito que quer dizer despertado, iluminado. Num termo contemporâneo, numa tradução contemporânea, o que seria um Buda? Seria uma pessoa que está acordada, que está desperta, que está iluminada. Não que é santa, mas que utiliza o seu despertar, a sua iluminação para produzir compaixão. Ela percebe que ela alcançou o despertar e ela ajuda outras pessoas a alcançarem também esse despertar. Isso é o Buda, que não tem nada a ver com vida santa como se entende na Igreja Católica, no cristianismo. O Buda é alguém que se despertou, que se iluminou, que abriu mão, que desenraigou da ilusão. O Buda é alguém que não está preso à ilusão, que não é refém da ilusão. Se nós formos falarmos de Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, o último Buda, né? Porque o Buda veio em várias gerações, né? Então, o último Buda que veio como grande professor para o universo inteiro é Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama.
até os 29 anos, como eu contei no segundo episódio, até os 29 anos de idade, ele viveu no palácio. Foi casado, teve um filho, viveu as coisas de um príncipe, embora isso nunca tenha realizado ele. Ele sabia, e todo mundo sabia, desde quando ele nasceu, desde quando os sábios, os rishis, os sadhus chegaram para a cerimônia do seu nome, os sábios da época identificaram qual era o destino dele. Ele poderia se tornar duas coisas: o imperador do mundo e um iluminado. Um outro sábio logo disse: o imperador do mundo é impossível, porque esse mundo já está todo fragmentado, com vários imperadores. Então ele se tornará o desperto, o iluminado. Ele será o imperador do mundo, mas não do mundo material, do mundo espiritual, do mundo da não ilusão, vamos dizer assim, não é? Então, o que Buda fez aos 29 anos? Ele renunciou a tudo isso e foi praticar a meditação, foi praticar a ascese. Durante 6 anos ele praticou todo tipo de ascese. E no 6º ano, quando eu estava com 35 anos, ele disse: nada disso está certo. Então ele sentou no tronco aos pés de uma árvore, no tronco de uma árvore em Gaia, uma árvore chamada Bodhi, numa cidade chamada Gaia, na região no norte da Índia, próximo ali da região de Delhi, de Varanasi, de Benares, entre essas localidades, no norte da Índia, próximo ao Nepal. Ele sentou no pé de uma árvore chamada Bodhi. E ele disse que não levantaria, que não sairia da posição de lótus, que não deixaria a meditação, que não levantaria dessa árvore, dos pés dessa árvore, em estado de meditação, de posição de lótus, enquanto ele não encontrasse a verdade. E foi quando ele encontrou a verdade. As quatro nobres verdades. O caminho oculto e o caminho do meio. E quando ele entendeu isso, ele saiu pelo mundo ensinando as pessoas sobre esse caminho, porque ele entendia que ele não poderia ficar com isso só para ele, que ele tinha que ensinar as pessoas também a alcançar o que ele alcançou. O estado de Buda, de iluminado, é uma condição natural para todos os seres humanos. Todo ser humano é convidado a se despertar, a se livrar da dor e sofrimento que estão impregnadas nas expectativas e nos objetos carregados de ilusão. Todo esse mundo não passa de um sonho. Nos manter desperto é não ser reféns desse sonho que é pura ilusão. Tudo que está ao nosso redor é ilusão. A alegria que nós sentimos, ou a tristeza, o apego que nós temos por pessoa, por objetos, por carro, por casa, tudo isso é um sonho, tudo isso é uma ilusão. Então a gente precisa despertar-se disso, acordar-se disso, para não ser refém, para que a nossa mente não seja refém, não seja escrava da ilusão presente nesses objetos, nessas coisas todas. Quando a mente libera disso, ela desperta, ela se equilibra. E aí o nosso eu interior, a nossa verdade suprema pode vir à tona. A nossa verdade originária, o nosso eu originário pode vir à tona. O nosso guru originário, o nosso mestre interior pode vir à tona. Então, meditar e caminhar é também um exercício para produzir a iluminação. Enquanto os pés, coração e respiração rimam, um processo de integração também vai acontecendo ali. Na época do Buda, há 2563 anos atrás,
Os monges tinham que caminhar por longos percursos, pedindo esmola, pedindo seu alimento. E durante esse percurso, durante essas caminhadas, eles não ficavam tagarelando, jogando conversa fora para passar o tempo. Eles caminhavam em estado meditativo. Eles não tinham pressa de chegar a lugar nenhum, porque eles lidavam com a impermanência das coisas, né? Se eu chegar hoje ou chegar amanhã não faz diferença nenhuma, quando a gente compreende o estado de impermanência, de finitude das coisas, né? Então, escolha um parque, escolha uma área que tenha muito verde e que seja segura, e faça caminhadas pela manhã logo cedo e ao cair da tarde, quando o sol se põe. Comece a caminhar lentamente, passando pelas pessoas, percebendo o todo, percebendo quem vem, quem vai, acompanhando o ritmo da sua respiração. Vai sem pressa, vai sem medo. Vai para produzir bem-estar em você. O bem-estar não em função do que os outros esperam de você. O bem-estar para você romper com a ilusão e com o sofrimento. O bem-estar que te dê a segurança de si, que te dê a possibilidade de conhecer a si mesmo, de conhecer o seu eu interior. Caminhar é um exercício salutar de percepção. É um exercício salutar de despertar, de estar desperto. Porque você, embora contagiado pela avalanche de informações que está ao redor, mas quando você se atenta, que você respira, que você é parte daquilo tudo, que aquilo tudo não está longe de você, que não está fora de você, mas que você é parte de tudo aquilo, você começa também a ter compaixão. Você também começa a ter generosidade com tudo isso que está à sua volta, com os animais, com as pessoas, com o estado de adormecimento das pessoas. Despertar não nos coloca numa condição melhor do que a do outro, né? Pelo contrário, quando a gente desperta, a gente é obrigado a ajudar o outro a despertar, né? E ajudar na condição que o outro também se abre para isso, né? Porque não adianta você querer que as pessoas despertem, mas elas não querem despertar, né? Buda fala que não deve anunciar o Dharma para ninguém que não quer, né? O Dharma só deve ser anunciado para quem quer, para quem pede. Eu quero conhecer o Dharma de Buda, ou seja, eu quero conhecer o caminho do Buda, eu quero conhecer o método do Buda que livra do sofrimento e da dor. Buda, Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, não criou uma religião. O que chamam de budismo é uma invenção, e eu tenho insistido nisso. Buda criou um Dharma, criou um caminho que pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer tradição, em qualquer localidade do mundo, porque o Buda não descobriu esse método para ele. O Dharma é para todo mundo. O Dharma é para todo o universo. Ele só apareceu na Índia. Ele só foi formatado, anunciado por Buda Shakyamuni. Mas ele é para todas as pessoas. Porque é o método, o Dharma de Buda possui o método da liberação da dor, do sofrimento, da ilusão. E o mais magnífico, e o mais importante, melhor dizendo, é a gente bancar a nossa estadia nesse mundo, produzindo essa liberação da ilusão, da dor e do sofrimento. Se a gente não se liberar disso, nós vamos permanecer na roda do samsara. Então que a gente pratique a meditação, que a gente comece
um exercício de produção de bem-estar e de produção de liberação do sofrimento. Se a gente não elevar-se ao estado de Buda nesse renascimento, que a gente agregue valores, que a gente agregue uma caminhada para que a gente gere esse estado no próximo renascimento. O importante é a gente começar a produzir a liberação do sofrimento, que é muito importante para nós, já que multidões de pessoas estão aprisionadas na ilusão, estão aprisionadas no sofrimento e nem conhecem um método tão eficaz, tão salutar, que pode retirá-las desse marasmo da vida, desse aprisionamento na ilusão e na mentira. Eu espero que essa série Yoga para a Vida possa ter ajudado você a ter pelo menos o interesse de conhecer esse mundo gigante que é a prática da meditação. Que você possa vasculhar literaturas e que você possa abrir-se para encontrar o mestre que você precisa. Encontrar o mestre tem a ver também com o karma que a gente traz de outras vidas. Muita gente não tem um bom karma para encontrar um bom mestre. Muita gente não tem um karma nem para poder reconhecer a importância de um mestre na sua vida. Encontrar um bom mestre e produzir um caminho de felicidade também é uma condição kármica. Há pessoas que não têm karma para isso. Há pessoas que não têm karma nesse renascimento para isso. Então, que a espiritualidade divina, que o absoluto, que o grande ser da existência possa possibilitar a cada um de vocês que estão me escutando a encontrar-se com o mais importante da vida de vocês, que vai possibilitar vocês a fazer o caminho que vocês precisam e abrir-se para a compreensão daquilo que lhe é salutar, daquilo que lhe é importante nesse momento da sua vida. Eu desejo de coração que essas 10 lições tenham lhe ajudado de alguma forma. E que produzir bem-estar, produzir saúde, é antes de tudo se liberar da dor e do sofrimento e das ilusões. Que meditar, que praticar meditação e elevar sua mente ao estado de integração com o seu ser interior possa ser um exercício, possa ser uma disciplina paulatina da sua própria existência. Se essas lições te ajudaram a despertar pelo menos um pouquinho para isso que é importantíssimo na sua vida, que é a sua felicidade verdadeira, que é o seu bem-estar verdadeiro, eu já terei ficado muito feliz. Eu já terei ficado plenamente feliz se essas lições te ajudou nisso. Se elas ainda não te ajudaram, eu espero que elas mantenham em você o interesse para que você encontre o que você precisa, para que você abra-se para um professor, para um guru, para um mestre que possa te ensinar o caminho da realização, o caminho da plenitude. Obrigado por esses dias que passamos juntos. Agradecido por aqueles que me escutou com paciência. Muito obrigado por ter me deixado entrar dentro do seu lar através das suas redes sociais, através do seu celular, através do seu computador e permitido que essa mensagem de vida chegasse até você. Que a vida, que a plenitude da existência tome conta de nós no nosso trajeto de vida plena e realizada.